amigos da TV Santa Maria, este é o Nerd Renegado, eu sou o Rodrigo, esses são meus amigos, Marcel. Regis. Fala, Regis. Regis. É. Tem que falar Regis, tem que falar Regis, pra confirmar. né? Regis. Então é isso, né? Hoje o tema, pessoal, é Drácula, muito esperado na série da Netflix, né? Que estreou um mês atrás, mais ou menos? Uns 2 meses. Mais 2 meses atrás, né? Tu viu, Regis? Você vi a série. Depois a gente vai falar um pouquinho Vamos dela, se né? aprofundar. Então, Chegaremos lá e tal. O tema é Drácula, então a gente vai dar um resumão geral. Ao passant, ao longo de Exatamente, décadas. Falando um pouco do autor, um pouco da série do livro original, das adaptações que teve, as principais, pelo menos, que teve pro cinema, né? E falando um pouco dos games, de quadrinho e também da série da Netflix, como eu já havia dito e tal. Antes de entrar no tema, vocês têm notícias? Hoje estamos mal de notícia. Hoje Não tem nem boatos? Não, boatos tem, mas é que não... O boato que tá rolando essa semana, vou ter que falar então, né? Não é uma notícia, é um boato que tá rolando essa semana na internet, que como tá tendo algumas demissões no alto escalão da DC, que há a possibilidade da DC ser comprada pela Marvel. No caso, a DC, a corporação, Disney, qualquer Stark Corporation vai comprar o NTEC. Mas eu duvido. Eu não duvido, cara. Não, mas geralmente tem lá fora tem esse sistema de proteção, tipo, para não ter monopólio e tal. Eu não sei como é que funciona e tal, mas dependendo não funciona, né? Mas a principal notícia foi aconteceu contigo. Não quer comentar? Não, tô legal. Então vamos entrar no tema, né, pessoal? Drácula, vou falar um pouquinho aqui resumido um pouco do livro ali, né? Conceito. Bom, Drácula é um romance de ficção lançado em 1897, escrito pelo autor irlandês Bram Stoker, tendo como protagonista o vampiro Conde Drácula, né? A obra está em domínio público, pode ser obtida gratuitamente online na sua íntegra em língua inglesa. Estruturalmente é um romance epistolar, ou seja, contado com uma série de cartas, relatos de diário, jornais e registros de bordo. Embora o Stoker não tenha inventado os vampiros, né? Ele tem sido influenciado por contos anteriores. O seu romance foi responsável pela popularização dos vampiros através de muitas peças de teatro, cinema e televisão. Drácula ganhou inúmeras interpretações ao longo do século XX e XXI. Né? Bom, vocês querem ter alguma coisa para comentar do livro ou do autor? Antes de comentar do livro, eu quero comentar a respeito do Drácula. O Drácula ele é inspirado no conde Vlad Tepes. O empalador. O Tepes é empalador. O significado da palavra Tepes é empalador. Ele é o Drácula, significa filho do dragão ou filho do demônio, porque o pai dele trabalhava a serviço da igreja numa ordem secreta essa Drácula, do dragão. A ordem do dragão. A ordem do dragão dele é, no caso, filho do dragão, ou filho do demônio, dependendo da tradução. E ele tem a questão dele, de ser amaldiçoado, é que ele foi para uma cruzada, ele também era dessa seita religiosa, e ele foi para uma cruzada e falaram para a amada dele que ela tinha morrido, a Elizabeth, falaram que ele tinha morrido e ela se suicidou. E daí ela foi amaldiçoada para viver no inferno a vida inteira, e ele voltou e renegou o Deus e a igreja e se tornou um vampiro, como é. Claro, essa parte da história é ficção, mas ele realmente existiu. O Conde Vlad Tepes. Qual é a ficção? Pode ter essa última parte. É a parte da imortalidade. A parte da imortalidade é ficção. Achamos. Já que tu falou dessa questão da religião e tal, toda essa questão do vampiro de se afastar quando tem a cruz, essa água benta, tudo vem desse primórdio do Drácula, ou pelo menos do primordial, né? Ter rejeitado Deus, a luz e tal, essas coisas. Vlad III, príncipe da Valáquia. Exatamente. Bom, mas seguindo, né, como tu falou, ele tem o fundo histórico, né? Mas o conto mesmo, como a gente disse, ele foi publicado em 1897 pelo Bram Stoker, que é um escritor, foi inspirado em contos anteriores, né? Inclusive acho que o primeiro conto de vampiro foi lá do começo do século XIX e tal, não vou lembrar o nome do autor, mas era The Vampire, né, o nome do conto. E o livro ele se tornou popular, até o Bram Stoker, eu estava dando uma pesquisada, ele tentou publicar algumas coisas depois sem muito sucesso. O sucesso dele mesmo foi o Drácula, né, que foi um sucesso de venda, de crítica e tal na época. O pessoal eu também dei uma pesquisada a respeito do Bram Stoker, os trabalhos dele eram tudo nessa pegada, um romance com terror, e disse que não fez muito sucesso. O que fez sucesso realmente foi o Drácula. Mas não sei se vocês leram já o livro é todo como ele tem um termo que é epistolar, né, que eles chamam, que é todo com retrato, por exemplo, artigo de jornal, carta, diário, né? Essas coisas assim, né, retrato de bordo e tal, relato de bordo e tal, ou seja, não é uma narrativa linear, não, até linear, mas ela é de relatos de terceiros, né? E isso, na época, até uma vez eu ouvi o pessoal comentando e tal, no podcast, o pessoal comentando de que isso o autor escolheu, uma das opções dele fazer para tentar dar mais veracidade à história, né? Tipo, tu pega uma reportagem de jornal e a pessoa lê
o livro, isso aqui é uma reportagem de jornal, saiu de um jornal que realmente existia na época. Aí o cara dava uma veracidade maior à história, né? Porque é uma coisa bem comum hoje, tu pega autores mais contemporâneos que tentam misturar a realidade com coisas que não existem. Quentin Tarantino. Tu ficou por causa do... Não, agora tu falou, me veio na cabeça. Era Uma Vez em Hollywood, tu Não, gostou? mais ou menos. Mas o Bastardos Inglórios também é misturada a realidade com a loucura da cabeça dele. Sim, mas daí eu digo, não, mas eu digo, obrigado. ele relata a história do jeito que ele achar adequado, mas para passar uma veracidade. Bom, mas seguindo, né, pessoal, o livro e tal, a gente não vai contar, acho que a história, né, porque o pessoal que não viu o filme ou não leu o livro, vale a pena correr atrás e tal. Mostra o livro, Rodrigo. O livro, esse aqui é uma das versões, né, que saiu, esse aqui é da editora Nova Fronteira. Agora eu acho que o... Saiu pela Dark Side, que é uma capa amarela, uma capa preta, né? e uma capa amarela. Amarela, né? Inclusive a gente tem lá na loja lá do Multiverso Geek a edição importada, original. Bater bem o inglês. Para testar o inglês, né? Mas seguindo, né, o Drácula, a gente já passou falou um pouco do autor, do livro e tal. Vamos entrar no cinema então, que é o que a gente mais gosta, né? É bom salientar que embora a obra esteja em domínio público, no cinema os direitos dele ainda estão sob a Universal. A Universal é que pode fazer filme do Drácula. Né? Mas, como está em domínio público, você que tem uma ideia para fazer uma história do Drácula, aproveita e faz e lança. Vamos ver se dá certo, assim como tantas outras obras. Mas assim, falando do Drácula no cinema, cara, foram milhares de filmes. Milhares não, dezenas de filmes do Drácula. Eu até diria que o Drácula ele é meio Sherlock Holmes, assim, em termos de filme, tem muita coisa. De muita exploração, é um personagem bem até explorado. Porque são personagens que já estão em domínio público já há algum tempo, né? Então é mais fácil produzir livro, produzir outros materiais em cima do personagem, né? Mas o primeiro filme que a gente estava falando é o Nosferatu, né? Que na época não estava em domínio público. Por isso exatamente. É Nosferatu. Nosferatu é uma adaptação do Drácula, feita por vontade do Faro. Como é que é, Rodrigo? Na época do Faroeste, ninguém pegava o direito de nada, ninguém pagava direito nenhum e eles trocaram o nome do personagem. O diretor até tentou pegar os direitos do personagem, mas acho que quem tinha a família do Stoker não deixou e tal. E é um filme baseado naquele mito do vampiro, mas não é tão inspirado na história do livro. Entendeu? Ele muda, na verdade ele muda o nome dos personagens, localizações e tal, mas digamos assim, o esqueleto da história, dele vir da Transilvânia, dele se apaixonar pela mulher que é a reencarnação acho que, não sei se no Nosferatu é a reencarnação, mas enfim, se apaixona por uma mulher e tal. Tu já viu o Nosferatu? Já há muito tempo atrás. Tem lá, é mudo, né? É mudo. Não, tem uma cena que ele passa correndo com um caixão nas costas. Exatamente, É meio grotesco, é uma versão bem grotesca e o filme meio caricata, assim, de 22, né? O filme era numa época que o cinema era um teste, né? O pessoal fazia muito teste na época, né? Não tinha muita padrão não é que nem hoje, que tu tem escola de cinema e o cara já sabe, esse ângulo aqui, isso aqui, daí tu pega esse ângulo, outro aqui. E o pianinho de fundo, o tempo tocando. Pra quem tem curiosidade, tem no YouTube, na íntegra, tem 1 minuto. Acho que o filme é tão 1 hora e 34, mais ou menos. O filme é tão antigo que já deve estar em domínio público já também. Pois não dá pra duvidar. Mas seguindo, né, daí entra aí a questão até que o Marcel falou da Universal, né? O primeiro filme realmente de sucesso do Drácula internacional é o Drácula de 31, da Universal Studios, né? Que na verdade foi uma leva de filmes que a Universal fez. Começou com Drácula, acho que com Drácula foi o primeiro, depois teve Frankenstein, a Múmia, o Monstro do Lago, o Homem Invisível e tal. Vários filmes, acho que é o filme de monstros, né, da Universal e tal. Até eles tentaram fracassadamente. Eu até citei isso mais pra frente. Mais pra frente. Deixa pra depois então. Não, eles tentaram 2 vezes, né? Mas, bom, daí o filme imortalizou o Bela Lugosi, né? Que era um autor húngaro, se não me engano, né? Isso. Só uma coisa a respeito do Bela Lugosi. O Bela Lugosi, todo mundo diz, ele interpretou várias vezes o Drácula. Ele interpretou 2 vezes o Drácula. Ele já fez outros vampiros, mas o Drácula em si ele interpretou 2 vezes. E é o que pirou a cabeça dele, né? Ele tinha caixão em casa, ele andava quase sempre vestido com aquelas roupas do personagem. Que dormia dentro do caixão. E foi muito bem interpretado pelo Martin Landau do filme do Ed Wood, do Tim Burton. É o que tem o Johnny Depp esse filme também. O Johnny Depp é o Ed Wood e o Martin Landau interpreta o Bela Lugosi. Show. Então o Bela Lugosi foi uma figura bem excêntrica naquela época ali para Hollywood por absorver o personagem na sua vida real. Então, a gente falou também do Nosferatu, tem um filme baseado,
Um filme baseado no filme do Nosferatu. Ah, sim, mas que é o depois, William né? Defoe. Verdade, é. Que é lá dos anos 70, 80 Isso. o filme. O Homem da Sombra. Não, o filme não é antigo, o filme é atual. O filme é atual. É. Eu vi, então. O William Defoe até concorreu ao Oscar com esse filme. Ele Que interpretou o Max Schreck, né? Bom, seguindo, né? E sem maquiagem ele ficou igual ao Nosferatu. Tipo, o William Defoe, precisa o William muito. Defoe você passa, né? Ele ficou igual o Duende Verde também, né? Mas daí ele usou a máscara, né? Bom, mas seguindo, né, pessoal? O Drácula de 31 foi um sucesso e tal, alavancou os filmes de monstros da Universal. Depois esse gênero mais de terror ficou meio que esquecido e tal. E nos anos 50, uma produtora inglesa chamada Hammer Films Productions conseguiu os direitos do Drácula, né? E lançou mais uma leva de filmes do Drácula junto com um ator que na época não era tão conhecido, mas que depois fez uma porrada de filmes, que é o Christopher Lee. Né? Interpretou várias vezes o personagem. Vários, né? Toku. E tem também o Peter Cushing também, que faz o Van Helsing, que é, pra quem não conhece, quem é fã de Star Wars, ele faz o Tarkin. O Grand Moff Tarkin. Exatamente. Tem o Michael Gough, que é o Alfred, né? O Alfred. Do Batman 1 e O Batman de 89. Não, ele fez 4, né? Ele fez os 4 Os primeiros. quatro né? primeiros Batman. Os 4 primeiros Batman. Essa é a galerinha do filme do Tudo- Drácula. tudo- Essa gurizada. Essa gurizada, tudo Jovem, ator né? britânico, vieram do teatro e eram grandes atores da época. assim. Vale lembrar que a Hammer era uma produtora inglesa, né? Então tinha praticamente, acho que todo o elenco era de atores ingleses e tal. E não é um filme só que o Christopher Lee fez uma porrada de filmes do Drácula e tal. E esses filmes, eu nunca vi esses do Christopher Lee, mas eles são muito bons. Porque até hoje eles são filmes que tu vê. Claro, não é um filme espetacular, mas são filmes legais do Drácula, entendeu? Porque tem filme que tu vê antigo e tu não consegue ver, né? Eu vi o primeiro, que é até em português chama O Vampiro da Noite, né? O nome em português. Ele é um pouco diferente do livro, né? Bem diferente, na realidade. Mas a essência ali do personagem e tal, aquela questão do vampiro mesmo, até a roupa que ele utiliza e tal, que é muito inspirada na do Bela Lugosi, do filme de 31. É interessante, cara. Vale a pena assistir e tal. É bem bacana e tal. Mas eu não assisti os outros, né? A sequência e tal, pra saber se é bom. Mas o primeiro valeu a pena, né? Bom, mas pulando aqui, né, indo pro... Ele tá mais pegando agora os filmes que são mais emblemáticos, né, do Drácula. Eu peguei um dos anos 70 aqui. Vamos lá. Blácula, é assim mesmo, Blácula, de 72, que conta a história do Drácula que vai até a África e morde um príncipe africano, né, e ele adormece e acorda séculos depois atrás da sua amada. É um filme que entrou muito na onda daquele Blaxploitation, né, Alguém quer explicar o que é Blaxploitation? Pode explicar? Seria mais uma exploração, né, dos atores negros para esse público específico. Então, era uma série de filmes policiais de suspense, incluindo esse Blácula de terror, para o público negro. Então, é uma versão um tanto estranha do personagem. A gente já exibiu lá no bar lá. E, é bem caricato, assim, é bem bizarro assim, a história. Né? Mas é mais uma versão do Drácula que, fazendo um levantamento, depois eu ia comentar mais no fim, mas fazendo um levantamento geral assim, dos filmes do Drácula, a maioria deles não foi um bom sucesso de bilheteria. Assim. É bem estranho de tu pensar que um personagem que teve tantos filmes não tem tantos filmes assim como sucessos de bilheteria. Dos mais atuais, o único que é sucesso é o The Bram Stoker. Não, mas até o último, esse que a gente vai falar depois da história não contada, também ele chegou a se pagar e tal, fez um relativo sucesso. É que depois a gente fala, porque no caso ele foi descontinuado, né? Enfim, esse Blácula de 72 é mais uma versão do Drácula do que o Drácula em si. É mais não é bem uma paródia, mas sei lá, vale a pena assistir. Adaptação. É uma adaptação, exatamente. Vale a pena assistir pela curiosidade de assistir um filme diferente. Pô, mas seguindo, vamos falar do Drácula de Bram Stoker agora ou tem mais algum antes? Eu só botei aqui como já memória sei qual é, afetiva, tá certo. que no Brasil recebeu o título de Deu a Louca nos Monstros, Exatamente. que é o Monster Squad de 87, que inclusive é produzido pelo cara que participou do Predador, que dirigiu o último filme do Predador. Que é o roteirista que fez o primeiro roteiro do primeiro filme? Esqueci o nome dele, caramba. O diretor do Terceiro Homem de Ferro. Puta, eu não vou me lembrar agora. Enfim, vamos deixar essa... Coloca nos comentários. Pesquisa é uma charadinha. Não, mas o engraçado do Logo dos Monstros é que foi um filme da Universal que tentou reunir, num primeiro momento, todos os monstros principais, né? Tu tem ali o lobisomem, a múmia, o Frankenstein e o Drácula. E o Monstro da Lagoa. E o Monstro da Lagoa. E tem um grupo de crianças que tem que evitar que esses monstros consigam lá
uma chave, uma peça que faz com que eles dominem o mundo. É um filme bem divertido, assim, tá no âmago da minha nostalgia, assim. Vocês lembram desse Eu filme? vi poucas, mas eu vi poucas vezes. Eu acho que se eu vi umas 15 foi muito. Clássico da Sessão da Tarde, esse filme. Eu vi no máximo umas 15 vezes. Nem Porque se parou lembra. de dar, se continuasse dando, eu via de novo. Nem se lembra mais do roteiro do filme. Mas seguindo, tem mais algum antes do Drácula? Do Bram Não, Stoker? podemos entrar no Drácula. Como é que eu não me lembro, Rodrigo? A guria não era virgem, cara. Ó, a guria Só essa parte aí. a guria mentiu pra eles que era virgem, o portal não abria de jeito. Não, vamos explicar essa parte que eu acho que é o plot twist do filme. Ah, isso é bem Sessão da Tarde. Né? É, que eles precisavam que uma virgem lesse umas frases para poder abrir Em um latim, portal. né? Em latim. Só que na hora a guria leu e não era virgem porque o namorado fulano de tal não contava. Daí quem quer que teve que resolver, uma guriazinha de, sei lá, 9 anos, teve que ler a frase em latim. Foi uma coisa muito divertida do filme, assim. Né? Bons tempos, bons tempos. Mas seguindo, Não, vamos... o Frankenstein morreu foi embora junto com os outros, cara. Acontece, né? Acontece. Bom, a Drácula de Bram Stoker, né? Que é o filme aí que o pessoal que gosta de Drácula diz que não é o mais fiel dos filmes, mas é, em termos de produção, de atuação e tal, é o filme mais lembrado. O elenco em si do filme já é um... Pra mim ainda é o filme definitivo do Drácula, pra mim. Assim, por diversos motivos, mas pra mim é o filme definitivo. Pela direção, pelos atores, a direção de arte, que perdeu o Oscar, a direção de arte. Não me lembro pra que filme, mas, poxa, é um baita filme. Quer dizer uma coisa. O filme Eles ganharam 3 Oscars, né? Eles ganharam maquiagem, efeitos sonoros e figurino. Ah, tá bom. Esse filme ganhou. Tá bom. O Gary Oldman tá bem maquiado, né? O Gary Oldman, ele começa o filme todo velho e tal, com a maquiagem, né? Parece uma O Gary Oldman interpreta 2 papéis no filme. Ele interpreta o Drácula e um cocheiro. Cocheiro? Um cocheiro, ele é um cocheiro no filme também. Maquiagem, né? Me esqueci como é que é o Van Helsing, me faltou. O Anthony Hopkins. O Anthony Hopkins é o Van Helsing, é o padre. E a mina todo mundo sabe, é a mina Elizabeth, né? Cada um deles faz 2 papéis. Show. Mas não, voltando, o Gary Oldman, ele faz o Drácula no começo do filme todo velho e tal, e quando ele vai pra Londres e tal, ele tá todo galã, todo bonitão e tal, usa aquele óculos. Não, o Gary redondinho Oldman, e tal, eu acho que fez assim, sucesso. Estiloso. Eu gosto muito do Gary Oldman, mas pra mim uma das melhores atuações dele é ali. É. E o único vampiro de verdade do filme é o Keanu Reeves. Que não Por ver envelhece. ele hoje, ele tá com a mesma cara. Que não envelhece. exatamente. Isso aí é verdade. Até no filme ele tem uma maquiagem, que ele tem um cabelo branco no filme. Por causa que o Drácula vai sugando ele, vai pegando conhecimento dele, ele, a vitalidade, ele vai ficando mais velho no filme. De maquiagem, porque hoje ele tem uns 16, 17 anos. Keanu Reeves. Cara, quando eu assisti essa primeira cena, eu fiquei... Cara, eu assisti esse filme, eu tinha o quê? Eu era criança. O filme é de 92. Em 92, eu fiquei chocado aquela hora que o Keanu Reeves está sendo atacado pelas 3 esposas do Drácula. Fiquei chocado. E eu não entendi porque ele começou a ficar com o cabelo branco, sabe? Mas tem outros atores também ali, coadjuvantes, o Cary Elwes, Tem a Mônica Bellucci. A Mônica Bellucci. Uma das vampiras. Uma das vampiras. Tem vários atores, assim, coadjuvantes que foram mais conhecidos nos anos 90 daí. Mas, cara, é a versão definitiva do Drácula pra mim. Ele é um terror muito bem... Como é que eu vou explicar? Ele não é um terror, aquele terror escrachado, que quer te dar um susto. Ele é um negócio que te deixa incomodado, entendeu? Tipo a cena do bebê. Ah, no começo, né? Que ele dá o bebê para as noivas dele. É muito legal. Eu acho O correto é as irmãs, é o nome que tem no livro. Das vampiras lá no castelo. Lá. As irmãs, é o termo do filme. Só para pra explicar o enredo do filme, né? O Keanu Reeves vai pra Romênia. Para os Cárpatos. Ele é um corretor de imóveis. Exatamente. Né? E o Drácula está interessado em umas terras na Inglaterra. Daí aí ele vai lá e o Drácula quer ir para a Inglaterra atrás da reencarnação da só que daí tem toda Elizabeth. Daí é interessante que tu vê o autor, como ele escreve bem, ele coloca a limitação no personagem. Ele só pode sair da Transilvânia se ele levar a terra, né? Ele só consegue dormir na terra da Transilvânia. Então ele tem que levar o caixão junto com a terra do local onde ele nasceu, então, onde ele viveu e tal. Então é bem interessante. Até no livro depois, agora você já entrou na história e tal. Uma das formas porque quando o Drácula ele não leva um caixão só, ele leva no livro, leva vários, né? Vários. Ele espalha vários caixões por Londres para durante a noite, se ele precisar descansar durante o dia, ele tem em vários locais. Ou aconteceu alguma coisa, né? Daí uma das formas que depois lá já indo pro final, lá no livro, né? Eles colocam o Van Helsing lá e os amiguinhos dele, a Patatinha contra o Drácula. Coloca várias hóstias em cima dos caixões para impedir que ele consiga entrar. Só que daí o Drácula consegue sair com um caixão de volta para Transilvânia, só que daí eles encontram o Drácula e tal, daí dão um fim nele e ele vira em pó.
segundo a descrição. Um resumo bem grosseiro, bem simples assim. Uma coisa que é legal no Drácula de Bram Stoker é que ele tem pouco efeito especial, né? Ele é muito efeito prático. Isso, Ele tem quase nada de efeito especial. Tanto é que ganhou figurino, ganhou essa parte de edição mais técnica mesmo, né? Ganhou vários prêmios e tal, né? É um filme sensacional, pessoal. Quem não assistiu assim e quer ver um bom filme, né? Ele foi pensado inicialmente para ser um telefilme, tipo o It, dos anos 80, né? O 90 o It. Mas daí viram que... Não, daí quando eles apresentaram a proposta, o roteiro para atriz principal... A Mina? Não, mas o nome dela... A Winona Ryder. Daí ela levou o roteiro pro Coppola, o Coppola aceitou e eles fizeram o filme. Eu até vou dizer o valor aqui para vocês. Tem uma cola aqui. O filme custou 40 milhões e rendeu 215 milhões. Se fosse publicado... E 40 milhões para a época, para um filme de terror, era algo inimaginável. É um dos filmes mais caros da época, é ele. Porque filme de terror geralmente é B, né? O pessoal coloca pouco dinheiro e tal. Um investimento menorzinho, né? Mas tem outros filmes aí, Marcel, para citar? Olha, depois... Só antes, mostra uma coisa do Mignola aí, Rodrigo. Tu quer falar, né? Tu quer comentar, né? A gente tem 2 HQs, né? Já que a gente tá falando do Drácula, né? Do Bram Stoker, né? Essa aqui é feita em cima do livro. Essa HQ aqui da Dynamite, a obra completa. Feita em cima do livro, no caso, baseado no livro. E essa aqui é do Mignola, que ela é baseada no filme do Coppola. É exatamente a história do filme do Coppola. Tem umas 2, 3 cenas a mais aqui. Até o personagem que é bem parecido com o Keanu Reeves. Mostra aí pra câmera aí. Essa aqui vale... As duas valem a pena, mas essa aqui é muito boa. Só pela arte do Coppola. Chegou a ler? Li. Muito bom, então. Mas é bem, assim, ó, exatamente a mesma coisa do filme. Até os quadros, mas tem uma cena, né? tudo. Que é diferente, tem 2 né? cenas a mais, uma que assim, o Drácula dá, não é que apareça, mas dá assim, tipo assim, ó, em cima dele a imagem do morcego, e a outra cena não consigo me lembrar qual é que é. Mas tipo assim, a postura, a imposição do morcego assim em cima dele. É só isso e mais uma outra imagem. O resto até as enquadrações da cena da HQ igualzinha do filme. Show. Em 95 fizeram uma paródia do Drácula de Bram Stoker, Drácula Morto, Mas Feliz, do Leslie Nielsen, dirigido pelo Mel Brooks. E o Mel Brooks, né, grande diretor de comédias, participa do filme como o Van Helsing. Então segue aquela linha de filmes do Leslie Nielsen, né? Pra quem não conhece, aquele grisalho do Corra que a Polícia Vem Aí, que fez uma série de filmes dos anos 90, todos de comédia. Corra que a Polícia Vem Aí com Drácula. É bem isso. Então, mas é uma paródia do Drácula de Bram Stoker. Esse é massa. Então, o pior que é um filme assim que custou 2 milhões, arrecadou 10, sabe? Tipo, e ainda assim, de certa forma, deu lucro. É um filme engraçadinho, vale mais assistir pela curiosidade de ver o Leslie Nielsen interpretando o Drácula. Morto Mais Feliz. Morto Mais Feliz. Esse Morto Mais Feliz é o título que recebe no Brasil, né? Sabe como é que é? É sempre o nome do filme, 2 pontos e um subtítulo para explicar. Para explicar pro brasileiro. Podia ser o Morto do Barulho, rapaz. Podia ser eles botaram um nome diferente. Tudo do barulho, Morto Muito Louco, essas coisas assim. Cara, início dos anos 2000, tivemos Drácula 2000, interpretado pelo Gerard Butler. Né, que até ganhou uma sequência depois, Drácula, a Ascensão, em 2003. Mas esse Drácula 2000, eu assisti quando saiu no cinema, no início dos anos 2000. Eu achei bem fraquinho, até porque no final, não sei se dá pra falar o final. Não, pode falar. De que ano é? 2000. Pode tocar aqui. Eu que sou contra spoiler. Né, chega no final do filme, a explicação que dão é que o Drácula foi o Judas, que traiu Jesus Cristo. Verdade, me lembrei. Né, então, mas assim, é um filme muito fraco, é aquele tipo de filme que quando o Drácula encontra alguém, ele fica jogando o cara para um lado e para o outro, em vez de matar logo, sabe? Então, é uma versão bem fraquinha, mas curioso pelo final dele. Tipo, o Drácula era o Judas. Então... É que eu tava falando assim do Drácula, né? Um problema que tem do basear, por exemplo, esse filme baseado numa obra que é única, é que invariavelmente tu vai fazer fiel, vai ser sempre a mesma história, né? Chegaremos lá. Daí volta e meia o pessoal, já sei, né? Mas volta e meia, só para concluir, né? Volta e meia o pessoal tenta dar um final meio que diferente para dar mudar, né, um pouco e tal. Não, porque eu digo, senão não tem por que fazer. Só que na maioria das vezes não dá certo, Não dá certo, porque se a produção não leva a ideia a sério, resulta nesses filmes assim, sabe? Então, esse Drácula 2, que Drácula 2002, né, que eles tentam... Tinha que ser Drácula 2001. 2001, né, eles tentam ressuscitar, o corpo do Drácula tá sendo estudado por estudantes de medicina que estão tentando reanimar o Drácula e tem, sabe...
viajaram na história legal, assim. Então é mais um filme Eles meio podiam que... ter levado o Drácula pro posto de Lázaro, né? Mais eficiente, né? tinha ressuscitado. Seguindo aí, tem mais algum filme? Ah, esse Cara, é um clássico. Eu citei o Van Helsing aqui, o Caçador de Monstros, explicação pro brasileiro burro, de 2004, com o Hugh Jackman sendo o Van Helsing. E foi mais uma ideia da Universal de fazer um filme reunindo vários monstros. Tem o lobisomem, tem o Dr. Jekyll, Tem o Frankenstein. Só não tem a múmia. Não, mas não tem o Dr. Jack. O Dr. Jekyll tem no início do filme, que ele enfrenta na torre da Catedral de Notre Ah, Dame. é verdade, que ele espia o cara. Que eu até ele tá acho faltando uma um braço, né? Ele levanta o sino E o cara arranca um braço. e o cara arranca o braço. O Van Helsing arranca o braço. Então Cara, uma das fizeram... cenas mais legais do filme, agora tu falou, Eu acho legal o início do filme, assim, é claro que o filme desanda por uma coisa meio descerebrada. É que é ação, é um filme de ação. É um não filme de ação, é focado no dirigido enredo. pelo Stephen Sommers, que dirigiu A Múmia com o Brandon Fraser, que é um bons filmes, que eu gosto, né? Mas assim, é um filme pipoca, um filme pipocão, divertido, cheio de efeitos especiais, é divertido esse É filme. que a questão de filme, o cara tem que saber o que o cara tá esperando. É. Van Helsing eu acho um filme genial. Por que eu vou dizer que é genial? Porque era aquilo ali que eu esperava, cara. Era um filme divertido, um filme de ação e pronto, não me trouxe diferença nenhuma na minha vida. Mas filme ele pipocão. cumpriu o que ele queria cumprir. Que era ser interessante. Ele meio que se pagou, ele foi muito ruim de crítica, a crítica detonou o filme. Então ele enfrenta um Drácula bem chiliquento, eu diria, né? O Drácula é bem chiliquento, assim, ele O Drácula é quer... meio andrógeno. e tal, e quer tem os filhos dele, aquele monte de morceguinho nascendo em bolsas penduradas pelo castelo lá. É uma loucura, mas é um filme pipoca, cara, é um filme divertido. Vale a pena quem não vale viu, a pena, vale a né? pena. E tem o Wolverine, né? Que é... Tem o Wolverine. O Hugh Jackman é um cara legal. E tem aquela... As A vampiras? coisa que caça vampiro em tudo quanto é filme. Ai, ai, Ela é ai. do Anjos da Noite. Ah, É tá. a mesma atriz? Sei, tá, eu não vou me lembrar. Putz. Mas tem essa atriz que o Regis assistam. Ela caça vampiro em todos os filmes, ela trabalha nisso, cara. Agora tu me lembrou, eu me lembrei dessa desgraceira de Anjos da Noite, que é vampiro versus lobisomem, não é isso Tá, aí? mas não tem Drácula, é. Isso aí é muito ruim. Cara, eu não Não, entendo o como... 1 é bom até a hora que aparece Noturno. Noturno. Não, aparece um cara azul no final do filme. Ah, eu- que eles Ah, cruzam o sim. gênero um lobisomem com vampiro. Ele tem os genes de vampiros e lobisomens. Cara, esse filme é tipo Resident Evil, cara. Sempre lançam. Eu não sei como é que eles conseguem lançar sequência, cara. Exatamente como Resident Evil. Eu não... É sempre ruim e sempre tá saindo Tá, outra, mas cara. vou te fazer uma pergunta. Vou fazer uma pergunta. Você me responder. Como é que os caras lançam Velozes e Furiosos? Ah, É a é mesma coisa. diferente. É diferente. Eu vou defender Velozes e Não, Furiosos. Mas mas é ruim também. Não é ruim, é horrível. divertido demais. Não, mas esses filmes também são divertidos, esses outros. Mas Velozes e Furiosos é um troço que tu... Mudando de rio, já tá mudando de assunto, né? total. Mas é Não mesmo, porque no Velozes e Furiosos tem o mesmo ator que interpretou o Drácula, no filme do Drácula, nesse... O Luke A História Evans. Nunca Contada. Tá dando um Show, jeito, show. pode falar, Rodrigo. Não, mas o Velozes e Furiosos é um filme que se adaptou, cara. Começou lá de um jeito, lá atrás, lá, corridinha de carro na rua e tal. E hoje é um, sei lá, um 007, um Missão Impossível aí de ação e Não, tal. se é assim, então beleza. E o Vin Diesel no Velozes e Furiosos é vampiro, porque capota carro, ele não morre de jeito nenhum. É isso aí então. E aí, mais algum filminho? Blade Trinity de 2004. Por que eu falei do terceiro filme do Blade e não do primeiro? Porque nesse Blade Trinity, o Wesley Snipes, como Blade, ele luta contra o Drácula. Ele e o Deadpool, né? O Ryan Reynolds tá no filme, tá horrível o Ryan Reynolds. Não, mas esse filme todo é horrível. É horrível. O Drácula é interpretado pelo Dominic Purcell, que eu acho um péssimo ator, cara. Ele é um daqueles do Prison Break, um dos irmãos do Prison Break. É o mais novo ou o velho? É o mais velho. Ah, E é o cara que faz o Senhor Frio na série do Lendas do Amanhã ali, eu acho. É É o Senhor Frio ou Onda Térmica? Então Onda Não, Térmica. eu acho que é Onda Ele tem uma Térmica, que é o- pistola lá é. e tal. Eu acho horrível esse ator. E, pá, no filme teve toda aquela questão, aquele problema do Wesley Snipes atuar chapado, né? Não, pois é, diz que o problema desse filme é com o Wesley Snipes, diz que tem dias que nem ia gravar. Nem ia. Eles tinham que gravar como do jeito que deu. Mas o Wesley Snipes que aloprou o filme. O David Goyer, que era o diretor, que escreveu vários filmes do ele escreveu o Batman, é isso que eu ia falar, né? Ele teve muitos problemas e chegou um ponto de ele chegar pro Wesley Snipes, ó, tu não quer participar, não participa. A gente tem vários takes teus e tem um ator aqui muito parecido contigo, então vai embora, tchau. E o Wesley Snipes se foi embora do estúdio e tal, e eles, tipo, fecharam, tanto que o filme acabou ficando mais curto justamente porque não tinha mais o Wesley Snipes pra atuar. Então, E o detalhe, né, pra quem não viu, o Blade 1 e o Blade 2 são bons. são bons. Até o 2 é São melhor, bons. o 2 eu acho melhor que um, são dois filmes muito legal, cara. Agora esse 3 é, pá, e culpa do cara, podia ter 20 filmes do Blade.
Culpa do Wesley Snipes, que o filme ficou um lixo. A Marvel Studios poderia até ter chamado ele se não tivesse rateado tanto nesse terceiro filme. Não. Poderia dar sequência, né? Ou até Sim, mesmo, cara, o 1 é bom, o 2 é excelente, e o 3 ele estragou o filme de ponta a ponta. Cara, o Wesley Snipes tá muito bem nos dois primeiros, sabe? Então ele se puxou muito, é muito massa os filmes. Então... Seguindo aqui, só para entrar na área da animação, Batman vs Drácula, uma animação de 2005. Da animação aquela, o The Batman era o nome do desenho regular, e essa animação é o Batman vs Drácula. Batman vs Drácula. O Coringa e o Pinguim vão atrás de um caixão que tem dinheiro escondido lá no cemitério de Gotham. Eles chegam lá, tem um corpo e o corpo é do Drácula. Né? Então o Drácula hipnotiza o Pinguim, morde o Coringa, transforma o Coringa no vampiro. Né? Enquanto isso, aparecem vários corpos na cidade de Gotham. E sobre a figura de um morcego. E todo mundo culpa quem? O que é o acaso? Bem nessa época, as indústrias Wayne estavam bolando uns painel de energia solar. Bem nessa época. Que coincidência. Que acaso, o destino, hein, cara? O Drácula rachou, o cara queimou o Drácula. Já que falou de luz solar, me lembrou de um Blade que ele usa a luz ultravioleta, né? Pra combater os vampiros agora. Tem uma hora que é um vampiro gordão, assim, que ele fica queimando o vampiro na cama. E essa animação é curiosa porque é a primeira, não sei se única aparição da Vicky Vale, a personagem da Kim Basinger no filme de 89 do Batman, na animação do Batman. A Vicky Vale aparece ali na animação. Dublando, né? Fazendo dublagem, né? Não, a Vicky Vale é a personagem. Ah, a personagem, tá. Tá na animação. Você vê como eu não entendo de Batman, né? Seguindo aqui, Drácula 3D, um filme de 2012, né, do Dario Argento, que é um diretor de policial, suspense e terror. É uma produção ítalo-franco-espanhola, onde o grande Rutger Hauer era o Van Helsing. Esse eu assisti há muito tempo, numa dessas sessões noturnas da Band. Eu nunca nem sabia que existia isso aí. Tem, mas eu não vi em 3D, né? Não sei porque que tentaram fazer em 3D, estereoscópico e tal. Mas o filme não é ruim. O que é ruim são os efeitos especiais digitais. Desculpa, é 3D com óculos. Eu tava pensando que era animação 3D. Não. Bom. Não, o filme 3D, eu acho que é aquele que usava um óculos 3D de celofane. Tô ligado. Ele fez em 3D então pra ter o... Então, mas é a história clássica do Drácula, onde o Rutger Hauer, né, baita ator, interpreta o Van Helsing atrás do Drácula. Os efeitos digitais muito ruins, mas a história até que não é ruim, não. Até que é bem contada a história. Começa na Transilvânia e termina em Londres. Diferente das outras. E, por fim, não sei se alguém tiver mais um outro filme aí, Drácula, a história nunca contada de 2014. Isso é muito bom, né? Que foi uma das últimas inserções da Universal, aproveitando o personagem que eles têm direito. Só antes de começar o filme em si, a tentativa da Universal era lançar esse personagem, e tinha um personagem numa montanha que ele encontra, que ele ia unir todos os monstros da Universal e fazer tipo uns Vingadores monstros. Mas apesar do filme... Teve duas tentativas. Teve essa que não deu certo, e depois teve o filme da Múmia, do Tom Cruise, que também não deu certo. Só que esse filme é muito melhor. E teve também o filme com Harry Potter também, o Frankenstein, Victor Frankenstein também, que era com o Daniel Radcliffe. Tá, mas nós estamos falando do Drácula. Não, sim, mas é dentro do mesmo espectro. É do mesmo universo? Eu não sei se é do mesmo universo, mas foi nessa época que lançaram aí o filme. Porque o filme da Múmia eu assisti, né? O filme da Múmia eu assisti. E ele tenta unir, tem uma corporação por trás. Não sei se você assistiu. Sim, tanto que o Russell Crowe interpreta o Dr. Jekyll. Exatamente. Isso e ele é um dos responsáveis por essa corporação aí, tem vários monstros lá e tal. Foi meio fracassado, assim. É uma pena até que saiu uma foto com o Tom Cruise, outros atores. Eles queriam fazer a noiva do Frankenstein com a Angelina Jolie. E nem saiu do papel isso. É uma pena que tem uma foto todos eles unidos, assim, tipo, a Liga dos Monstros da Universal. E eu digo que se o cara vai comparar esse filme do Drácula com o filme do Tom Cruise, esse do Drácula é muito melhor. Tem nem comparação. Eles meio que transformaram o Drácula num herói, né? Eles tentaram transformar o Drácula num herói. Como é que é? Os habitantes da Transilvânia, eles fizeram um acordo com os otomanos, não é? De entregar crianças. Daí, só que o Vlad, ele virou príncipe e foi em busca de poderes místicos para enfrentar esses otomanos. Porque essa história nunca antes contada é antes dele virar o Drácula, né? Antes dele virar o Drácula. Mostra, digamos assim... Esse cara na montanha que eu falei dá o poder para ele e ele tem 2 ou 3 dias para usar o poder. E se ele tomar sangue, uma coisa assim, depois disso ele vai virar o Drácula. Show. Que é daí quando ele tenta, quando a esposa dele se sacrifica, ele tenta pegar ela e toma o sangue, é uma coisa assim, e daí ele se torna o Drácula.
mas não deu certo e não teve sequência. Mas o filme foi legal, cara. O filme foi bem legal. Vamos pular então pra série, então, pra Série? encerrar. Daí, tu assistiu Tá, a série, assisti né? a série baseia o seguinte. O primeiro episódio da série é exatamente o Drácula de Bram Só Stoker. pra explicar, são 3 episódios, São 3 né? episódios de 1h30, 1h40, depende do episódio. São 3, é da Netflix. É uma coprodução da Netflix, não me lembro com qual empresa, cara. Foi feito algo grandioso da série, só que eu vou explicar. Hã? Dolly. Dolly Guaraná, exatamente isso aí. Exatamente isso aí. Tá E certo. Balas Banzé. Daí o primeiro episódio é bem feito, bem caracterizado. Todo ator vai bem. Até a metade do episódio é exatamente o Drácula de Bram Stoker. Da metade do episódio em diante, ele vai para um convento e encontra uma Agnes Van Helsing, que é uma freira desse convento, e ele quer entrar no convento para pegar um negócio aí no convento, não falar o que é. Ele consegue entrar no convento e aniquila todo mundo. Segundo episódio, começa ele num navio e essa Agatha Van Helsing não matou. Ele aparece ele no navio e ele tem alguma coisa com ele no navio junto. E ninguém sabe o que é. Enquanto isso, estão contando flashbacks dele jogando xadrez com essa Agatha Van Helsing. E esse segundo episódio também é muito bom, uma boa ambientação, um negócio meio claustrofóbico. Claro, a gente sabe, mas ninguém dentro do navio sabe quem é que está matando as pessoas. O navio cheio de terra. Daí descobrem que o que ele estava levando era a Agatha Van Helsing e ela conta pro pessoal como é que funciona. E eles se desfazem de todas as terras, menos uma que era a cama dele. Só que ela vence a batalha com ele. Eles botam fogo no barco, coisa assim. E ele entra num caixão e cai no oceano. Acaba o segundo episódio. Daí quando vai pro terceiro episódio, ele se acorda, até vou te dizer exatamente quanto tempo. A SHIELD encontra congelado e... 123 anos depois. Ele acorda assim, 123 anos depois. Só que é nos tempos atuais. Só que daí toda essa Tempos parte... atuais agora. Agora, 2019. Ei, pior hora pra acordar. Toda essa parte aconteceu que o pessoal não gostou, que é o Drácula, como seria o Drácula interagindo no universo de hoje em dia, entendeu? Ele vai chegar na Inglaterra, não vão deixar entrar porque do Brexit lá. Brexit, né? Daí não vai ter, saiu da União Europeia. Ele tem uma empresa, ele tem advogados, ele tem tudo isso, entendeu? Daí esse aí que é o problema que o pessoal não curtiu. Só que o pessoal menos gostou é que no final da história... Ele morre. Realmente ele morre, só que não era assim isso que eu ia falar. Hora. Não precisava ter contado isso, Rodrigo. Ele chega para uma reencarnação da Agatha Van Helsing e ela explica para ele toda a situação, por que ele não morre, por que ele tem medo de luz solar, por que ele tem medo da cruz, que na verdade ele não é ele não é um monstro. O problema dele todo, ele não seguiu, não perpetuou como a família dele perpetuou, que era uma família de guerreiro que morreu no campo de batalha. E ele viveu a vida inteira dele sendo um covarde que se esconde nas sombras. Por isso que ele tem medo da cruz, por isso que ele tem medo da luz, por isso que ele tem medo da água benta, por isso que ele tem medo... São, no caso, crendices que ele criou. Era tudo psicológico. Tudo é criado psicologicamente. Tanto parte dele, quanto a parte dos adversários dele. Por que ele não entra nas casas sem ser convidado? Tudo isso era algo do Cara inconsciente educado, dele. né? Pode ser isso, né? Tudo tem que ter um certo requinte. Então esse aí, tu querem comentar mais uma coisa? Cara, se tivesse que dar uma nota pra série, a série eu daria uma nota 6. 6, tá bom. Se não tivesse o último episódio, era uns 8. Uns 8. Então o pessoal não pode, tu não recomenda então. Não, cara, vale a pena assistir, porque eu digo assim, ó, qual é o problema? O problema é que se forem contar sempre a mesma história, é um negócio maçante, cara. Toda vez que vão contar o Drácula de Bram Stoker com uma mudança ou outra. Eu achei pelo menos interessante a tentativa dele de mudar o enredo. Não, tá certo, é uma adaptação. Quando se trata de uma adaptação, dá pra fazer essas alterações. Às vezes se acerta, às vezes se erra. Tipo, o Drácula, a história nunca antes contada, e que tentaram transformar ele em super-herói, ficou um filme bem pipocão e tal, mas não agradou assim um grande público, né? A crítica foi meio mais ou menos. Eu acho que ele se pagou, mas... Se pagou, mas se ficou nisso. Se tivesse feito um baita do estouro de bilheteria, pode ser que continuasse e tal. Mas essa é a questão do Drácula. Essa é a internet, então. Essa é a internet. Essa é a internet. É claro que tem muito mais coisas do Drácula aqui que a gente não comentou. Sim, né? Tem um monte de filme do Drácula, só do Christopher Lee, tem vários. Daqui um pouquinho vão falar também, quadrinho, entrevista com vampiro, entrevista com vampiro, não tem o Drácula. Não tem o Drácula. E uma coisa aqui, pra quem gosta mesmo da mitologia do Drácula, seria interessante quem jogar Castlevania, né, cara? Castlevania, ele explora bem a mitologia do Drácula. Exatamente. Contra outra família, né? É isso então, pessoal. Muito obrigado. A gente é o Nerd Renegado, eu sou o Rodrigo. Marcel. Sou o Regis. E até a próxima semana. Valeu!